Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo sobre o protesto de taxas condominiais. Primeiramente, o que é o protesto da dívida? O protesto é o ato formal e solene pelo qual se busca comprovar a inadimplência ou descumprimento de uma obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Hoje a taxa de condomínio já é um título executivo, mas o protesto ele não se limita a títulos de crédito mais. É possível também um protesto de documentos de dívida, a exemplo de sentença, dentre os mais diversos contratos, desde que a obrigação seja líquida, certa e exigível. O tabelião ele sempre está à disposição do apresentante para auxiliar nesses aspectos jurídicos e vai fazer uma qualificação que a gente chama de formal. Ele não vai adentrar o mérito, se é devido ou indevido aquele débito, mas se a legalidade persiste naquela cobrança, entre aspas. Assim, os cartórios de protesto prestam serviço público de forma imparcial e gratuita. Quem vai pagar a taxa do cartório? O devedor ao final. Isso é uma forma de estimular o acesso à justiça extrajudicial. Ao invés de você procurar um advogado, entrar com uma ação, tem toda uma demora judicial, você pode, de forma rápida, célere, já buscar o recebimento extrajudicial. Então a apresentação ela é gratuita, o cartório vai qualificar formalmente o título, vai intimar o devedor no endereço indicado pelo apresentante para que ele pague a dívida. Não pagando dentro do prazo de 3 dias úteis, ocorrerá o protesto e a consequente comunicação ao SPC e Serasa. Não há necessidade de advogado para a utilização do serviço do cartório de protesto. Então, uma das vantagens é a gratuidade do apresentante, credor. Ele só vai pagar se ele mandar incorretamente para o cartório e retirar, desistir antes do protesto ou cancelar após o protesto. Portanto, então, a regra é o não pagamento, porque ele mandando corretamente, o devedor que irá pagar as custas do cartório. É celeridade. A celeridade diz respeito ao prazo rápido de 3 dias úteis. Então, esse dia útil só não conta feriado em que o banco não funciona ou o fórum não está aberto. Prescrição. O prazo para cobrança dessas taxas condominiais é de 5 anos. Esse prazo vence mês a mês. Em decorrência do vencimento, então, de cada parcela, ocorre essa prescrição do quinquênio, mas o tabelião ele não vai adentrar nesse mérito, até porque a questão da prescrição é muito delicada. Pode ter, eventualmente, um marco interruptivo dessa prescrição e o tabelião ele só vai analisar a questão de uma eventual abusividade. Quem é o devedor de uma taxa de condomínio? É o proprietário, não é o inquilino. Então, mesmo que o inquilino ele seja ocupante do imóvel e que exista um contrato de locação que transfira a ele a responsabilidade, esse entendimento só vale entre as partes. Perante o condomínio, tem que ser cobrado do proprietário. A indicação do proprietário inadimplente é de responsabilidade do apresentante ou credor. O cartório não tem acesso à matrícula do imóvel para poder orientar se está ou não registrado o título de propriedade. Os documentos necessários são aqueles em que comprovam a legalidade dessa contribuição, seja ela ordinária, que é habitual, ou extraordinária, de um condomínio edilício ou de um loteamento com acesso controlado, em que há as associações constituídas hoje em dia para esse fim. A apresentação pode ocorrer por indicação, por conta e risco do apresentante, ou apresentando a convenção de condomínio, com a previsão da cobrança da taxa condominial, ou da aprovação destas em Assembleia Geral, bem como a indicação do nome, endereço, CPF ou CNPJ do devedor, com um memorial de cálculo, em que deverá apresentar, se assim entender, os juros e a multa, que tem que seguir a regra da lei. Portanto, essa multa ela não pode passar de 2%. O cartório competente é do local do imóvel, ou seja, da unidade condominial, ou no domicílio do devedor. Após o recebimento do valor pelo credor, após o protesto, ele tem que informar o cartório por carta de anuência para o devedor poder pagar
o cartório e cancelar o protesto. Então, existem duas formas de pagamento. O cartório intimou o devedor pagou o boleto dentro do prazo de 3 dias úteis, o cartório vai repassar em 24 horas o valor para o apresentante credor e o caso está finalizado. Ou suponhamos que ocorre o protesto e depois de 2 meses o devedor procure o credor, o pague e resolva a dívida. O credor ele tem que informar o cartório, olha, cartório, já recebi a dívida. O devedor vai lhe procurar e vai pagar para cancelar o protesto. Por que isso é importante? Porque enquanto não for cancelado o protesto, persiste a publicidade dele no cartório, no SPC, no Serasa, nos birôs de crédito. E isso continua então abalando o crédito do devedor. É um abuso do direito do credor não fornecer essa carta de anuência ao devedor para que ele possa limpar o seu nome. Então, como dito, o limite da multa é 2%, os juros é a Selic menos o IPCA, caso a convenção não preveja nada. Portanto, os cartórios de protesto eles estão à disposição da população para orientar, para estimular a recuperação de crédito eficiente, com baixo custo, de forma célere e, em especial, os funcionários também dos tabelionatos estão todos à disposição, assim como o tabelião, o acesso direto ao tabelião é franqueado sempre ao apresentante, à parte, para que possa ser orientado juridicamente para não cobrar um juros abusivo, para não cobrar uma correção indevida e prevenir também um eventual litígio de um protesto indevido, de alguma questão abusiva de direito. O protesto, portanto, na figura do tabelião, ele é um mecanismo imparcial em prol da recuperação de crédito. Ele não está a favor nem do credor, nem do devedor. Ele está a favor do acesso fácil à justiça para a recuperação desse crédito.